Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena sexta-feira, começando essa sexta-feira com muito bate-papo. Hoje nós vamos até 11h30 da noite fazendo sorteio, conversando com autores e autoras, dando boas risadas e, claro, né? Falando de livro, que é o que a gente mais gosta. O nosso escritor já entrou, que maravilha! Vamos chamar? Vamos! Roberto, querido, vou enviar para você o convite. O pessoal que está entrando aí, enviei o convite, Roberto. Olá! Oi. Roberto, você está me ouvindo? Ih, gente! Travou aí. Eu estou ouvindo, sim. Eu estou ouvindo. No meio da sua tela tem duas setinhas do celular. É só clicar que vai virar para você. Duas setinhas? Isso, tem um microfone, tem uma câmera e a setinha. No meio da tela do celular. Peraí. Peraí. Aí, agora sim a gente está vendo o nosso escritor. Tudo bem, querido? Bem-vindo! Tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade de poder dar essa entrevista para você, Monique. Bem, muito tranquilo. Eu é que fico muito feliz de ter um escritor como você no meu projeto. Eu estava olhando seu material, fiquei realmente muito impressionada. Então, muitíssimo obrigada, tá? Tá ótimo. Você é de qual lugar do Brasil? Oi? Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou aqui, eu estou em Carapicuíba, que é um município perto de São Paulo. São Paulo. Mora aí, né? Eu sou paulista mesmo, mas eu moro aqui em Carapicuíba. Muito bem. Conhece o Rio de Janeiro? Eu amo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, para mim, eu moraria no Rio, que eu adoro. Tenho muitos amigos aí, tem uma vida cultural bem expressiva aí no Rio. Eu gosto muito do Rio de Janeiro. Que coisa boa. A gente vai ter Bienal esse ano. Você vem? Não, eu não vou pelo seguinte, eu tenho um problema no meu pé, devido a um acidente que eu sofri há 30 anos atrás, e agora está muito difícil eu ficar andando muito, entendeu? Então eu evito um pouco. Mas eu vou estar presente na Bienal através de uma antologia que eu participei. Que maravilha! Então vamos falar também sobre esse seu livro, essa sua participação na Bienal. Coisa boa! Eu estarei lá, vou procurar a sua antologia, vou tirar foto, vou te marcar para falar, olha, Roberto, você está aqui, ó. Pode deixar. No stand eu acho que vai estar da Literarte, a Associação Literarte. Muito bem, conheço o pessoal dessa editora e já trabalhei com a Literária várias vezes. É bem legal, bem interessante. É bem legal o trabalho dele. Agora, Roberto, eu estou aqui com um dos seus livros, né? Que a gente vai falar sobre todos eles, mas tem um que eu estou muito, muito, muito curiosa, que é o Identidade Assassina. Eu adoro esse tipo de livro, gente. Só que você, pelo que eu vi, você não escreve só sobre esse gênero. Você tem romance também, né? Não, eu escrevo assim. Eu sou poeta, então eu tenho vários livros de poesia. E gosto de escrever romances policiais, de serial killers. Então eu tenho esse, eu tenho O Ceifador de Almas,
tem um livro de terror que eu escrevi, que é o Negócio de Sangue, que é só de um vampiro. Depois tem a sequência de livro que é o Mansão Molnar. E tem alguns escritos que eu não lancei, que eu tenho mais Ameaça Invisível, que eu escrevi no início da pandemia, que é sobre uma bactéria que dá em hambúrguer mal passado, hambúrguer industrial. E aí eu criei uma história, começou como médica e virou policial. Vou lançar esse livro em janeiro. Olha, você não vem calhar aqui nos meus hambúrgueres mal passado, não, hein? Porque eu não quero saber disso. O hambúrguer caseiro não tem problema, o hambúrguer caseiro é tranquilo. É que aconteceu casos, até em lanchonete aqui em São Paulo, que morreram 300, 400 pessoas. Porque tem uma temperatura adequada, 75 graus na chapa, para o hambúrguer ficar no ponto certo, tudo. Eu estudei tudo isso aí, antes de escrever o livro. Nossa! Assim, eu sou carnívora Eu também. Total, assim, 120%. E as minhas carnes são mal passadas, assim, mal passada para crua. Não tem problema. É que eu vou te explicar qual é o problema do hambúrguer. O hambúrguer, hoje eu não sei como que é o processo, eu estudei. Eles misturam muitas carnes no hambúrguer industrial. Então, pode acontecer ter alguma carne contaminada, alguma coisa que vai. Eu acredito que hoje já foi superado esse problema, porque depois dessa ocorrência que teve aqui no Brasil, em São Paulo, que morreram há uns anos atrás umas 300, 400 pessoas devido a essa bactéria, eles devem ter tomado outras medidas de segurança. Né? Sim. Então, a história é uma ficção. E isso te inspirou a escrever uma ficção, não é isso, Roberto? Na verdade, eu queria escrever uma história sobre um vírus, tal, que era um negócio do corona, né? Mas acabou derivando por esse caminho aí, e eu gostei muito do livro. Eu acho que o livro ficou bem interessante, porque ele pega eu tenho uma forma de escrever, eu escrevo a história principal e, paralelo a ela, eu desenvolvo algumas histórias. Então, eu pulo de uma história para outra e vai prendendo o leitor, até eles querem saber o que vai acontecer naquela, e lê mais um pouco, aquela, lê, até chegar no fim do livro. Exatamente. Qual é o nome desse livro? Ameaça Invisível. Eu vou lançar em janeiro esse livro. Deixa eu ver aqui. Ele está na Amazon, não, né? Não, ele não está em lugar nenhum ainda. Ele vai estar em janeiro. Ele, inclusive, esse tipo de livro, a forma com que eu escrevo, teve um caso até no Identidade Assassina. Eu escrevi esse livro em 2012. Então, é um livro sobre um serial killer, que aqui em São Paulo ele tem uma forma atual. Eu vou te mandar um livro, não vou te contar o que é, senão eu vou perder a graça. Mas ele tem uma maneira de atuação, é um cara bem cruel mesmo. E aí desenvolvi o livro. E na época eu tinha um assessor de imprensa que me pediu vários livros para deixar nas televisões, Globo, SBT, tal, para ver se eu conseguia alguma entrevista. Não teve entrevista, mas em 2015... eu comecei a receber uns telefonemas em casa de algumas pessoas que compraram, dizendo-me, parabenizando por eu estar na Globo. Eu falei, mas como está na Globo? Não, você está bem a série Dupla Identidade, com o Bruno Galhaço. Aí eu vi agora. Ele tirou, como é que ela fez? Quem escreveu foi a Glória Pérez, que não escreve sobre esse assunto. Ela pegou pedaços do meu livro, pedaços da vida daquele serial killer do Ted Bundy e formou uma história. E tem muitas semelhanças. Olha, gente! E eu falei até com um advogado na época, ele falou que não adiantava, porque a Globo é muito poderosa, mas não queria dinheiro, só queria colocar meu nome lá, mais nada. Você sabe que eu não vi essa série por causa do Bruno Gagliasso. Eu não gosto dele, acho ele chato, um péssimo autor. E aí, só que o tema me interessou. Eu falei, não, gente, eu vou esperar mais um pouco, depois eu vejo. Agora eu vou ver e agora eu vou ler o seu livro. Bom... Vê no Globoplay. O Globoplay. Isso. Eu tenho na parte de livro assim, de serial killer, eu gosto muito da composição do personagem. Então, compor a forma que ele vai atuar, o motivo
que ele escolheu por que ele faz aquilo que ele faz. E eu tenho um outro livro que eu estou escrevendo, chama Rota da Morte, que é sobre um serial killer que é motorista de caminhão. Então, mas ele não era. Ele virou motorista de caminhão porque o pai dele quebrou, então ele foi obrigado a ser motorista. Mas o que aconteceu? Ele faz ser serial killer porque ele teve um caso com uma mulher, aconteceu um montão de coisa, e ele vai atrás de executar as vítimas. Estou escrevendo, na metade. Eu adoro livro assim, gente. Consumo de todos os meus autores. Para que vocês possam ali entender um pouquinho mais sobre a identidade assassina e a gente entrar também nos outros livros do nosso autor. Primeiro, a capa de Identidade Assassina é incrível, porque é como se fosse dois homens da mesma pessoa, provavelmente Exatamente. um lado bom e um lado ruim. Em Identidade Assassina, o autor, Roberto Ferrari, explora o tema fascinante dos assassinatos em série, algo que chama muita atenção e que atrai muitos leitores. É crime. Eu escrevi meu último crime ano passado e sensacional. Todo mundo quer conhecer. Então escrevo, e não é todo mundo que consegue escrever sobre crime, tá? Porque precisa de uma pesquisa muito grande para você construir o teu assassino. É surreal. O livro procura traçar o perfil do assassino e toda a sua insanidade crescente que se verifica na execução de cada crime. O serial killer só é revelado no final, sendo que o leitor será conduzido a descobrir sua motivação psicológica para matar. Roberto, você tem um psicopata nessa história. Quem é esse psicopata? Olha, esse psicopata, ele é um cara, como você vai ler, eu não quero falar, mas ele é um cara culto, é um cara que acaba se envolvendo com outras pessoas e acabando de subir um lado, vamos ter um lado mais da esquerda, um lado mais assim de adoração, essas coisas. E ele chama Mike, e ele vai trilhar esse caminho, ele vai buscar executar. Para escrever isso, eu pesquisei até autópsias, como são feitas, os locais, inclusive depois que eu escrevi esse livro, tem uma curiosidade. Eu escrevi o livro, passou um ano e pouco, teve um crime aqui em São Paulo, na Serra da Cantareira, que o assassino colocou a cabeça da vítima em cima de uma pedra. Aí a minha mulher falou, acho que o cara leu o teu livro. A tua mulher é escritora também? Não, ela mais pinta, faz artesanato, outras coisas. O que ela acha de você escrever sobre crime hediondo? Ela acha legal pra caramba, ela adora. Porque eu sou meio bipolar nisso, eu escrevo tanto poesias de amor quanto sobre assassinos pesados. Pois é, como é que tá escrevendo sobre assassinato e de repente escreve um livro sobre amor e frufru? Como é que vai ao extremo ao outro, gente? Agora eu vou contar uma curiosidade para você. Eu tenho um poeta guia para mim, que para mim é o que me guia na vida, que é o Vinícius de Moraes. Eu sou fã do Vinícius de Moraes. Inclusive aqui em São Paulo, uma cadeira numa academia e o meu patrão é o Vinícius de Moraes. Você sabia que o Vinícius de Moraes escrevia sobre o amor, mas ele escrevia também histórias de terror? E ia ser lançada uma série na Netflix sobre essas histórias que não foi lançada porque começou a pandemia. Ia ser gravado. São várias histórias de terror que ele escreveu. Quer dizer, você vê que não é uma coisa só minha, tem muita gente aí que gosta. Pois é. Gente, não sabia disso. Agora, você como escritor de serial killer, a gente tem aí dentro do mercado alguns escritores que estão bombando, né? Como o Rafael Montes, por exemplo, que escreve sobre crimes e psicopatas e nananã. Você já leu os livros dele, ou Roberto? Olha, eu não li, eu vou te falar por quê. Eu tenho uma coisa que eu queria fazer um comentário. Todo mundo, a maior parte da população
e mesmo quem às vezes te conhece, acha que escritor é por lazer, entendeu? Então você escreve livro, é lazer teu escrever. Mas não é. Quando você escreve, escrever tudo bem, mas quando você encara como uma carreira, a conversa é outra. Então, desde que eu sempre escrevi na minha vida, mas eu me lancei como escritor em 2011. Então, desde 2011 para cá, eu tenho trabalhado 7 dias por semana, não tenho hora para terminar, eu trabalho em casa, não tenho hora, escrevo para você ideia. Além de todos os livros que eu já lancei, das mais de 270 antologias que eu já participei, eu tenho escrito no computador pelo menos uns 12 livros. Pronto. Então, o que acontece? Eu não tenho muito tempo para ficar lendo. Eu procuro ler na internet, leio muita poesia pela internet, procuro ler quando pede fazer um prefácio, eu leio o livro da pessoa, tal, mas eu não tenho assim, um tempo livre, assim, falando, não, vou ler, porque eu tenho muita coisa para fazer, muito. Eu sou também organizador de antologia, eu também organizo, eu tenho uma série agora que eu estou fazendo, já há um tempo, chama Os Imortais. Então teve antologia em homenagem a Vinícius, Tom Jobim, Castro Alves, Clarice Lispector, que vão lançar agora, etc. Carlos Monte Andrade e vários. E eu vou lançar o Olavo Bilac, que é um dos meus poetas preferidos, pela harmonia, pela beleza que ele escreve. Que maravilha! Já me interessei nesse seu processo de antologia, que eu acho que é muito importante que autores nacionais participem, porque é uma forma das pessoas conhecerem o trabalho de vários autores no mesmo processo. Então, assim, são referências, formas de divulgação. Então, a gente também vai falar sobre isso, que isso é muito interessante. Continuando aqui com a Identidade Assassina, para a gente entender um pouco mais, o conjunto das histórias dos diversos personagens prende o leitor em uma trama, sendo que só no final da narrativa entenderá a relação entre esses personagens. O assassino consegue ficar invisível às investigações da polícia, pois além de muito esperto e não deixar pistas, possui uma característica que dificulta sobremaneira a polícia paulista a encontrá-lo. Ô Roberto, como é que é construir um assassino, um psicopata, um serial killer sagaz desse jeito? Olha, para construir qualquer personagem, independente se é serial killer ou não, você tem que viver o personagem. Comigo é assim. Então, eu tenho que entrar no personagem. Então, eu já assisti muito filme de serial killer, eu adoro tipo de séries e tal. Então, eu fui me inspirando um pouco aqui, um pouco ali, e eu fiz o meu. Para fazer isso, por que eu falo que ele é... Todo serial killer é muito inteligente, muito. Ele só é pego a hora que ele quer ser pego. Ele não deixa pista nenhuma, ele faz tudo bem assim. E ele procura enganar a polícia. Nesse livro tem passagens que ele engana. Ele acusa o crime num lugar, a polícia vai, ele está em outro. Então, é assim. E é muito complexo. Porque, por exemplo, para escrever sobre qualquer personagem, eu procuro me inspirar em pessoas que eu conheci na minha vida. Então, eu conheci um cara que era loiro, olho azul, não sei o quê, um cara que gostava muito de ritual, de coisa assim. Bom, vamos pegar uns dados desse cara. O outro cara é um cara que trabalhou para mim, então ele vai fazer parte de uma quadrilha de bandidos, ele tem um perfil físico, cabelo encaracolado, não sei o quê, e eu vou descrevendo os caras. Vou escrevendo os apelidos. Nesse livro do Identidade, tem um dicionário de gírias no fim do livro. Então, são as gírias utilizadas por marginais. Eu pesquisei, tem 125 termos. Faculdade, matadouro, terra do pé junto, etc. Tem um montão. E aí a pessoa que não conhecer alguma, vai lá, pesquisa e vê lá o nome, lá, o que quiser aquilo lá. É bem legal isso. Agora, a gente está rodeado de psicopata, né, Roberto? Você sabe de uma coisa? Você não sabe
que o cara que está do seu lado é um psicopata, porque é um estalo que o cara tem e ele se torna uma pessoa assim. Inclusive, esse filme, o livro de identidade, ele foi aprovado na Ancine para virar um filme. Só que o problema, como todo brasileiro, é conseguir, você, num cara desconhecido, conseguir as empresas que investam em você. Isso aí é, infelizmente, no Brasil, isso é muito mal feito. Eu conheço muita gente talentosa que precisava de uma oportunidade que não tem, porque aqui só leva vantagem nisso quem já é conhecido. Você vai lá, Luan Santana, não sei quem, tal de música, esses caras já têm dinheiro, conseguem patrocínio. Nós que estamos aqui batalhando pela cultura, divulgando nosso trabalho, fazendo toda essa divulgação e transmissão da cultura em si, de várias formas, nós não damos chance nenhuma. Nenhuma. Eu adoraria ver o filme de identidade na tela do cinema. Eu adoraria, porque primeiro tem uma realização, imagina. Eu vendo o personagem lá. Eu também adoraria ver Identidade Assassina no cinema para dizer que eu já entrevistei o autor, gente. Ia todo mundo ganhar. É legal. Bom, para investigar os crimes, o famigerado investigador da polícia, Robson. Quem é o Robson, Roberto? O Robson é um cara que acabou separando da mulher dele porque ela não entendia a carreira dele na polícia e ele estava muito ausente, separou. Ele mora sozinho, num apartamento super mal cuidado, e ele foi para os Estados Unidos fazer um curso no FBI sobre assassinos em série, voltou para o Brasil e o delegado jogou essa bomba na mão dele para ele resolver. Aí ele tem ele tem um auxiliar, um cara que trabalha aqui, que é o Claudemir, se não me falha a memória, faz muitos anos que eu escrevi. E os dois vão atrás de pistas, vão falar com um especialista em arte, em ciências ocultas, vão falar com um montão de gente para tentar fazer o perfil desse cara aí. Como é que funciona? Porque os locais que ele mata, você vai ler, ele faz todo um ritual lá, ele faz um negócio bem legal. E ele tem um objetivo. Desculpa, pode falar. Ele tem um objetivo final, que ele vai conseguir só com a última vítima dele. Que ele vai conseguir. Ele vai pensar que consegue, mas ele não vai conseguir, óbvio. Agora, você está explorando aí também esse lado policial, que é essa atmosfera da polícia civil diante dos crimes de São Paulo, a polícia de São Paulo. E não por coincidência, porque eu vou entrevistar ele nas próximas semanas, eu estou lendo esse aqui, ó, do Roger Franchini, que escreveu os livros de crimes, como o Aristophane, o do York, e ele fala muito sobre a polícia de São Paulo, porque ele era da polícia de São Paulo. Legal, hein? É legal, muito legal. O cara fala com espírito de causa. Exatamente. E aí, cara, não tem como a gente não perguntar para vocês que escrevem sobre não só assassinos, mas também inserindo policiais dentro dessa investigação toda, dentro dessa atmosfera, né, que é a polícia de São Paulo. Como que você fez essa pesquisa para criar o Robson e levar os seus leitores exatamente para crimes que são horríveis e que em determinadas situações, se eu falar errado, você me corrija, mas a gente só vê alguns crimes que só acontecem em São Paulo, gente. São Paulo tem essa característica, tem crimes ultra hediondos aqui. Aquele estuprador que estava que foi denunciado e matava e estuprava as meninas depois de morta, o motoqueiro. No Rio de Janeiro ele já tinha sido, mas em São Paulo ele conseguiu fazer muitas vítimas. Aquelas vítimas do Maníaco do Parque, o Maníaco do Parque confessou que ele fazia isso desde os 18 anos de idade. Ele não tem só aquelas vítimas. O que acontecia? Sabe como é que pegaram ele?
ele cometeu um erro. Eu não sei se foi de propósito ou não. Quando ele matou uma das vítimas, ele foi no banheiro da empresa que ele trabalhava e pegou o documento de identidade, picotou e jogou na privada. Só quando deu descarga não desceu. E aí, quando a polícia foi lá investigar, achou aquilo e começou falou com ele uma vez, tal, não deu. Aí pegaram ele lá no Rio Grande do Sul. Nossa. Ele conseguiu fugir. E é um cara sádico. Aqui teve o Chico Picadinho, teve vários aqui. Aqui teve vários. Aquele da Lanterna Vermelha, lembra? Mas o da Lanterna Vermelha era mais um assaltante, né? Ele era um assaltante de alta periculosidade do final da década de 60, né? Agora, a gente vê também, em outros estados, eu acompanhava também um programa que tinha na Globo, acho que era na Globo, falava sobre esses crimes. E um dos caras, que eu não lembro se era São Paulo, acho que era Minas, o cara, além de matar as crianças, ele estuprava as crianças. Agora, sabe o que me revolta nisso? Por exemplo, um cara desse, ele foi preso. Quando ele chegou na delegacia, a primeira pessoa que apareceu lá foi o Direitos Humanos. Estão te tratando bem, meu filho? Toma um copinho d'água. Um monstro desse. Entendeu? É surreal. Bom, fala, Roberto. Então, como é que eu fiz? Então, a tua pergunta, como é que eu fiz? Eu imagino, pelo que eu vejo em reportagens, esses investigadores são um tipo físico daquele, imagino um tipo físico, um cara que era meio desleixado, um tipo, você lembra de um filme, não sei se é da tua época, chamado Columbo? Não. Era um filme policial que tinha um seriado Columbo. Então, o Columbo era um cara que andava com a roupa amassada, ele andava com um cigarro pendurado na boca, ele era um cara diferente, mas era um super investigador. E eu não baseei no Columbo, mas eu baseei num cara que anda desleixado, que é um cara inteligente pra caramba, cara que tem uma formação adequada para esse tipo de coisa. E aí eu criei esse personagem. A parte física dele, eu imaginei um cara mais não magro nem gordo, um cara médio, não muito alto, etc. E aí eu vou por aí. Muito bem. Esse investigador da polícia, o Robson, é designado para o caso por ser conhecido devido à solução de crimes complicados, assessorado por um auxiliar fiel e perspicaz, e que contará com a inestimável ajuda de um sofisticado e culto professor. Quer dizer, a gente tem vários personagens ali durante a trama. Ô, Roberto, Identidade Assassina vai ter continuação ou é volume único? Já tem. Mas não do assassino. Já tem a continuação do Robson, que é um livro chamado Simbologia do Medo, que aí eu escrevi, mas não publiquei ainda. Eu vou te falar porque eu não publiquei. Porque como eu escrevo muita poesia, você vai na minha página lá no Face, só publico poesia. Lá eu tenho, sei lá, quase 160 mil seguidores ali. Então, eu já tentei publicar alguma coisa disso. E os caras ficam meio assim e tal, porque não é muito o meu estilo, entendeu? Para ele. Então, eu vou lançar esse livro também, quero ver se vocês o ano que vem, e é um livro que é a sequência, que aí os crimes ocorrem da seguinte forma. Só vou te falar mais o que é. É assim, o cara mata, aí ele coloca no corpo da mulher uma flor. Esta flor tem um significado. Orquídea significa uma coisa. E a junção de todas as flores dá o nome do bandido, do assassino. Ah, que interessante. Já quero, hein, gente? Previsão de lançamento. O ano que vem. Eu vou lançar 2 livros no ano que vem. Um em janeiro e um em julho. Teremos que nos contentar com Identidade Assassina, gente. Pode ser o Ceifador de Almas também, que é um livro legal. Para mim, olha, eu já escrevi vários livros. Para mim, o Ceifador de Almas foi o livro que eu mais gostei de escrever. É muito... Esse, o Ceifador de Alma, tá no Amazon? Tá, né? Eu comecei a coloquei lá, mas para mim essas coisas de vender em Amazon, vender, para mim é complicado porque eu não consigo fazer marketing. Eu vou contar com você e com outras pessoas
para me ajudar a desenvolver esta parte da venda. Eu vendo bastante livro, assim, de poesia, mas eu quero também começar a vender meus livros de romance, porque são histórias que eu fico imaginando, eu sou um cara criativo, eu fico imaginando umas situações que as pessoas falam, como é que você imaginou um negócio desse? Agora, Identidade Assassina está em formato digital no site da Amazon e o pessoal pode ler pelo Kindle ilimitado. Tem a versão física? Tem a versão física. Inclusive, eu tenho alguns livros físicos, mas eu estou para reeditar esse livro. E aí, quem quiser comprar, o livro está à disposição. É diretamente com você, pelo Instagram? É diretamente comigo pelo Instagram ou pelo WhatsApp, tanto faz. Tá, então, ô Roberto, pra gente... Qual é o teu Facebook? O meu Facebook, a minha página no Face é O Poeta do Amor. O Poeta do Amor, gente. Lá ele tem mais de 160 mil seguidores e ele posta as coisas. O Instagram, Roberto? Roberto Ferrari Oficial. Roberto Ferrari Oficial, para quem quiser adquirir o livro físico do nosso escritor, tá? Lembrando que ele também escreve poesia. Agora, eu tô com um outro livro seu aqui, que na hora que eu via, que é O Sentido do Amor, eu vi de relance e achei que fosse uma parte sexual feminina. E aí depois eu parei e falei assim, ué, gente, ele não ia fazer uma analogia assim tão escancarada, mas vamos ver, vamos entender o que que é. Que capa é essa, Roberto? O capa do amor, loucura e paixão, é esse? Sentido do amor. O sentido do amor. O sentido do amor é o seguinte, quem fez a capa foi uma artista plástica, tem até uma dedicatória para ela no livro, ela que fez a capa. É um livro de poesias. Minha forma de escrever poesia, eu escrevo muito com a alma, entendeu? Coração, com muita intensidade, todas as minhas poesias. E tem um quê de sensualidade as poesias também. Eu falo sobre saudade, solidão, felicidade, sensualidade, situações que as pessoas às vezes imaginam, por exemplo, eu estou numa praia com meu amor, escutando o barulho das ondas, batendo nos rochedos, olhando a noite estrelada, com a lua cheia, e aí eu faço uma declamação de amor para ela, coisas do gênero. Que é bem legal. Você tem esse teu livro físico aí em mãos? Eu tenho. Eu não tenho muitos, mas eu tenho. Mostra pra gente a capa deles. Dá pra mostrar ou não? Dá sim, um minuto só. Olha lá, gente. Chega um pouquinho para trás, Roberto. A capa. Isso. Essa é a capa de Sentido do Amor, tá? Esse livro foi publicado por uma editora. Qual foi a editora, Roberto? Que eu não consigo ler. Versejar. Editora Versejar do meu amigo Adriano Ferres. Não conheço. O livro Sentido do Amor... Fala, pode falar. A editora dele é uma editora muito boa, tá? Ele é um cara muito competente no que ele faz. Inclusive, eu tenho essa questão de meus livros de poesia. Alguns livros eu convido algum artista plástico para fazer a capa. E eu tive o prazer de um grande artista plástico, que inclusive foi amigo de Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Ele faleceu faz uns 2 anos, de fazer uma capa do meu livro Juras Apaixonadas. E o Reinaldo Marques, que é baiano, teve programa, entrevistou artista de cinema, um cara fantástico, um amigo fantástico. E ele me deu os quadros que ele fez, e essa moça também me deu. Olha, mas o prazer de você ver um livro seu assim é indescritível. Não tem... É verdade. O livro Sentido do Amor reúne poesias que falam sobre o amor. Continua a minha missão, que é espalhar cultura e amor, pois no mundo de hoje estamos precisando dos dois, mas muito mais do amor. Meu livro de poesias tem uma proposta
para as pessoas que estão começando ou já estão se relacionando, que é a seguinte: convide seu parceiro ou sua parceira para tomar um vinho e escolha uma poesia deste livro e leia para a pessoa amada. Com certeza, seu relacionamento vai ficar muito melhor. Ah, gente! A gente que fica solteira, eu tô solteira, como é que faz numa situação dessa? Ler poesia e tomar vinho com quem, gente? Ah! Agora Ô, eu vou... Roberto, é o quê? Se me permitir, eu vou ler uma poesia. Por favor, já ia te pedir isso. Esse livro aqui. Um minuto só que eu vou escolher uma aqui. Eu vou ler uma bem legal. Aqui, ó. Poesia chamada Amor Infinito. Todo amor que existe em mim foi dado a ti. Todo meu canto poético foi feito para ti. Com teu amor alcancei o infinito e me tornei escravo da tua paixão. Tão bom poder te amar, tão fácil te namorar. Cada jura que fiz ergueu-se em grito para que todos soubessem desse grande amor. Tenho dado a ti mais amor que cabe no meu coração apaixonado, desse amor e do infinito. Nunca me canso de te amar e te dar poemas, poesias e carinhos fabulosos para ver da vida o amor maior. Ah, meu Deus! Sexta-feira. Hoje à noite é dia de tomar vinho, porque amanhã ninguém trabalha. Qual é a poesia que você vai ler para sua esposa hoje? Ela tem uma poesia que foi de uma agenda. Eu não vou achar ela agora. Chama A Minha Eterna Namorada. A Minha Eterna Namorada. Oh, gostei, gente. Legal, né? Então, bom? Eu tenho bastante coisa no meu trabalho poético também. Eu gosto muito de escrever poesia. Eu vivo escrevendo poesia. Eu não me arrependo. Sabe, é uma coisa muito que vem de dentro, então é bem legal. Ó, essa daqui, eu vou ler essa aqui, você pode até guardar para essa noite e bota até lá no teu WhatsApp. Deixa eu botar o meu óculos só. É muito legal. A poesia, ela se chama Muito Além da Vida. Se tu quiseres que eu não chore mais, se quiseres que minha poesia seja feliz, diga ao tempo que demore para passar, principalmente nas noites que estou ao teu lado. Deixa o tempo derramar o mesmo pranto. E só para não te entristecer, canto meus versos, canto para que te lembres e sinta saudades quando eu estou junto de ti. Preciso chorar assim, uma dor sentida na alma porque eu te amo. Vida que maltrata tanto em mim as saudades de ti, porque eu te amo. Beijo até o fim e me abraça, como se fosse a última vez. Bebe minhas lágrimas de dor, porque eu te amo muito além da vida. Nem parece que escreve cabeça degolada, crime hediondo. Nem parece, né, gente? É assim, né? Ai, meu Deus. Bom, esse livro, Sentido do Amor, o pessoal pode adquirir também diretamente com você, né? Diretamente comigo, tá? Eu sou presidente de uma academia de letras aqui em São Paulo, da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo. Eu tenho algumas músicas que foram compostas em parceria com músicos. Eu tenho uma peça de teatro escrita que eu escrevi. Olha, eu fiz um negócio em 2016, esse Buchos Apaixonada, que eu acho que nenhum escritor fez. O que eu fiz para lançar meu livro? Todo mundo que vai lançar o livro físico vai no lugar, tem a mesinha com os livros, fica assinando, não é? Eu fiz diferente. Eu escrevi uma peça de teatro de 20 minutos, 20 e poucos minutos, com poesias do meu livro. E aí eu fiz um ingresso no teatro que incluía coquetel, livro e peça por, na época, R$50, R$60. A pessoa ia tomar um coquetel e assistir a peça. Teve mais de 200 pessoas que me aplaudiram de pé. Foi muito legal. E eu falei o quê? Sobre como a rotina acaba com o amor. Um casal discutindo isso. Foi muito legal. Eu tenho até, depois te mando pelo WhatsApp.
o e-transfer. O WhatsApp não, eu mando pelo e-transfer para você assistir a peça. Uma peça muito. O som da peça era Maria Bethânia, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, era muito legal. Que interessante, né, gente? Eu queria que mais livros se transformassem em peças de teatro aqui no Brasil. Livros de autores nacionais. Seria bem interessante, porque a gente tem muita coisa boa. A gente tem muito roteirista. A gente tem muitos escritores com essa pegada voltada para o teatro. Então seria bem interessante, né? Falta patrocínio. Difícil. Sabe que é um problema isso aí. É um problema. Difícil. Os caras não acreditam nos talentos nacionais. E olha, eu vou falar que é por causa do partido da direita ou da esquerda. Tanto faz. Nenhum político acredita no talento do povo brasileiro. Nenhum político acredita. A gente precisa evoluir muito culturalmente. Muito. Tem talento gigante aqui no Brasil. Eu já falei que se eu fosse americano, morasse nos Estados Unidos, as coisas que eu escrevi já tinham virado filme lá. Provavelmente. Esse tipo de coisa. Infelizmente eu moro no Brasil, né? Eu amo esse país, mas a parte de desenvolvimento da cultura é triste. Concordo. Agora, você tem um outro livro aqui que se chama Amor, Loucura e Paixão. Esse eu estou fazendo a pré-venda, ele vai sair agora em setembro, no comecinho de setembro. Ai, que delícia! Então, ó, temos aí livro em pré-venda, Amor, Loucura e Paixão. Esse é mais um livro de poesias que aborda o tema do amor e seus sentimentos. Nele, o autor procura retratar a solidão, felicidade, além de algumas poesias que falam de aniversário, bodas de ouro, entre outros temas. Essa pré-venda vai até quando, Roberto? Olha, eu vou vender, eu vou mandar rodar o livro dia 2 de setembro, 3 de setembro. Então, eu vou vender até lá. Eu já vendi bastante livro. O pessoal gosta muito. Eu estou querendo abrir, conquistar leitores novos, entendeu? Eu tenho leitores que são fiéis, que compram tudo quanto ele que eu lanço, os caras compram. Só que eu estou querendo ampliar um pouco. Que coisa boa, né? Agora, esse seu livro, você tem aí a capa para mostrar pra gente? Tem ele físico aí ou não? Eu vou tentar mostrar pelo computador, tá? Assim eu acho que vai dar para ver. Um instante só. Um instantinho que eu já vou chegar lá. Lembrando, gente, que essa entrevista pode ser assistida pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para poder acompanhar. Aqui, ó. Olha lá, gente, a capa do Amor, Loucura e Paixão. Dá para ver direitinho. Depois eu vou postar alguns stories. Eu te mando depois, tá? Isso. Eu mando depois. E é bem legal, porque eu até... Teve uma época, um livro que eu lancei, que olha o que eu fiz. Eu falei para a pessoa, quem adquirir o livro tem direito a, via StreamYard, ficar conversando comigo durante 5 minutos. Foi um livro que eu lancei chamado Amor, Sentimento Complicado. Porque esse não é um livro de poesia, nem um livro de romance. É um livro que fala sobre relacionamento. Então, ele fala sobre os preceitos de um bom relacionamento, fidelidade, confiança, etc. Fala os tipos de relacionamento e como conquistar uma pessoa. No meu modo de ver, lógico, né? E aí eu falei para as pessoas, quem quisesse podia adquirir o livro, falava para marcar 5 minutos, se tinha alguma dúvida, algum negócio. Foi bem legal. Agora, hoje em dia, você vê alguém usando a poesia para conquistar uma pessoa, Roberto? Olha, eu não vejo, não. Eu não vejo. Né? Mas essa geração não sabe nem ler a poesia. Sabe que você falou um negócio dessa geração que eu fico meio assim, tudo hoje é virtual. Tudo. Então, meu filho está fazendo faculdade de História virtual. Vai se formar o ano que vem. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, abriu um mundo novo para mim.
Eu saí da asa dos meus pais, eu comecei para a faculdade, conheci novos amigos, conheci a vida, fui trabalhar, fui fazer um montão de coisa. Hoje, eles não têm isso. Então, eu vejo, e naquela época eu sempre escrevi poesia, desde a adolescência. E eu usava a poesia para conquista, para coisa. Então, eu gostei de falar, gosto de falar poesia de improviso também, não é só de coisa. Eu gosto de um tema que eu estou, às vezes, estou num bar, tomando uma cerveja, alguma coisa, que eu quero falar, eu falo de improviso, ou escrevo na hora naquele papel de bar, é bem legal. Você sabe que ontem eu conheci um estilo de poesia que eu não sabia, que era o tal do haikai. Tu já ouviu falar? Já, haikai. Já ouvi falar haikai. Agora, tem um estilo que chama aldrabia, que são 6 palavras. 6. Por exemplo, amor, paixão, loucura, você, beijo, abraço. É uma poesia minimalista. Isso daí são 6 palavrinhas, uma embaixo da outra. E elas dão um sentido legal nas coisas. É bem legal. Eu tenho um montão de aldrabia escrito. Eu vou te mandar um. Precisam ser palavras que dão impacto no leitor também, né? Não é qualquer coisa. Não, tem que ser um negócio que você... Toda poesia, isso que eu te falar. Hoje em dia, você for no Facebook ou no Instagram, tem milhares de poetas pretensos. O poeta verdadeiro, como dizia o Vinícius de Moraes, ele nasce poeta. É um dom que o cara tem, ele nasce. Então, ele tem a capacidade de, em poucas linhas, ele transmitir uma emoção, fazer a pessoa sentir alguma coisa. Porque tem gente que escreve poesia, você lê, acha o texto bonito, mas tanto faz. Então, a pessoa tem que ler o texto, tem que ter uma sensação, uma emoção. Tem gente que lê minha poesia, chora, tem gente que sorri, tem gente que se sente feliz, tem gente que se sente triste. Cada um tem um sentido. Como dizia o Mário Quintana, que é outro grande, que foi outro grande poeta, ele falava, as pessoas não leem a minha poesia que lê a alma das pessoas. E é a pura verdade. E é verdade, isso mesmo. Agora, projetos para... Você falou aí que já ia publicar o 2º volume em 2024, etc. Mas atualmente você já está produzindo alguma outra coisa? Já está trabalhando numa nova história? Vem mais serial killer? Vem mais poesia? O que vem por aí? Eu estou escrevendo mais um livro de poesia aí, que eu escrevo um, começo o outro. Isso aí é o comum para mim. Agora, o que eu estou escrevendo um livro, que eu não sei se eu vou publicar ou não, é chamado Sedução, que é um livro que fala sobre um cara que por coincidência era poeta e que saía com várias mulheres, mas era apaixonado por uma, e aquela mulher lá, ele não queria se dar o braço torcer, que ele gostava dela, etc. Então é uma história, um romance erótico. Eu não sei se eu vou criar coragem para publicar, porque sei lá o que vai dar. Tem público pra caramba, hein? O erótico tem público no mercado pra caçamba. Todo mundo gosta de ler erótico. Eu não sei o que é isso, gente. Esse povo todo ficou enclausurado e agora não estou entendendo. Porque tu publica um livro erótico, ele no dia seguinte está como o mais lido do site da Amazon. Olha que legal. Boa nova que você me deu. Vou carregar a brasa para terminar esse livro rápido aí. Investe, porque dá retorno. E vou falar uma coisa para você. Eu sou um tipo de escritor, eu escrevo em todos os gêneros. Escrevo poesia, escrevo romance policial, romance erótico, contos, crônicas, tudo. Escrevo tudo um pouco. Tudo. Eu tenho um livro de crônica que eu quero lançar. Inclusive, eu lancei um livro, que eu não sei se eu ainda tenho, porque esgotou, chamado Alma da Poesia. Eu fiz esse livro com um caricaturista que faz as caricaturas da Academia Brasileira de Letras. Ele
Ele pegou minhas coisas, ele fez um livro, ficou maravilhoso, com imagens que ele desenhou conforme ele entendia a poesia, ficou lindo. Agora, Então, um cara muito... ô Roberto, Antônio Máximo. você, além disso tudo, falou ainda há pouco pra gente, que também organiza antologias. Conta pra gente um pouquinho de como é feita essa organização, se os autores nacionais podem participar, se é fechado, como é que funciona isso? Já assim, eu lanço na série Os Imortais. Vamos falar de uma que eu estou fazendo agora, que vai sair também em setembro, que é da Clarice Lispector, que para mim foi uma mulher excepcional em tudo. Como pensadora, como escritora, ela fantástica, os pensamentos dela, ela é uma pessoa fora do tempo. Então, o que eu faço? Eu coloco o regulamento pela internet, lá no Face, no Instagram, e as pessoas querem participar, me contatam, eu falo, olha, para participar tem que mandar uma foto, uma biografia de 10 linhas, 4 poesias, e tem uma taxa X. Aí vai. E a organização do livro, como é que é feita? Eu coloco nos meus livros, primeira parte, toda a biografia do homenageado. Coloco textos do homenageado e fotos. Aí vem o prefácio, depois vem o trabalho dos integrantes da antologia. Fica um livro lindíssimo, lindíssimo, todos eles. Eu vou fazer o segundo, te mandar a identidade, eu vou te mandar um livro de uma antologia que eu fiz para você conhecer meu trabalho na antologia. Ai, que ótimo, super top. Eu adoro antologia, gente. Eu falei, é porque eu não tenho tempo, mas eu falei que esse ano eu ia começar a participar de antologias de suspense, de terror, de poema, porque eu acho sensacional. Agora, esse ano que deu uma refrescada, eu falei, eu vou me dedicar a isso. Só que o tempo é o segundo. Então, e aí, só fala. Esse lance aí da antologia, ele é bom porque a pessoa se divulga muito. Sim. Sim. É excelente participar de antologia. Quem quiser participar, gente, já entra lá no Facebook do nosso escritor para conhecer, se ele estiver já divulgando, para conhecer os outros trabalhos, porque eu sei que eu tenho autores que só participam de antologia. Até escreveram livros solos e tal, mas adoram participar de antologia. Então, eu vou deixar tudo marcadinho aqui na entrevista. Eu vou marcar o nosso escritor como colaborador, para que vocês possam assistir tanto no feed dele, quanto no meu, e claro, em todas as plataformas do podcast literário. Roberto, querido, pode falar. Uma coisa que eu falo do teatro é uma questão. Escrever uma peça de teatro é muito bacana que eu escrevi. Então agora eu complementei ela com esse trechinho, complementei que o que aconteceu com o casal. Eles reataram e aí eles deram um prêmio de Mega Sena, eles ficaram muito ricos. E o cara começou para uma mansão, teve motorista, mordomo, empregada, tem todo um outro esquema de vida. Só que ele desenvolve um ciúme doentio pela mulher dele. E aí a segunda parte é como é que ele se comporta e ela se comporta nessa situação de ciúme doentio. É muito legal. Muito bem, então já temos aí muitas coisas para conhecer do nosso escritor Roberto Ferrari. Lembrando que vocês encontram Identidade Assassina no site da Amazon ou Consegue Sentido do Amor e Amor, Loucura e Paixão, que está em pré-venda também pelo Instagram do nosso escritor. Ó, que maravilha! Ótimo. Depois, Roberto, me manda o link da pré-venda para que eu possa compartilhar nas redes. Eu mando para você, pode deixar. Muito bem, Roberto, querido. Ficaria aqui com você pelo menos mais 2 horas batendo papo sobre livro. Que delícia! Quero muito te agradecer, Roberto, dizer que eu estou muito feliz de conhecer você. Vou acompanhar o seu trabalho agora, de perto, e eu só te desejo sucesso. Obrigada, tá? Muito obrigado.
E muito obrigado pela oportunidade, pela entrevista, uma pessoa muito simpática. Eu gostei muito de estar com você aqui. E espero que a gente possa, alguma outra vez, repetir essa nossa conversa. O espaço está aberto, você pode voltar quando você quiser, porque material é o que não falta. Tá bom, então. Tá, Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente. Dizer que hoje tem live até 11h30. Fala, Roberto, te interrompi, desculpa. Eu ia desejar um bom fim de semana e que tenha muito sucesso também, que você merece. Para todos nós. Um beijo, querido. E a gente fala pelo WhatsApp. Tá Tchau, tchau. ótimo.